e pensar no tema principal das nossas vidas. A ferramenta mais importante para a gente descascar os nossos abacaxis. A gente teve abacaxi para descascar em 2019? Qual é a ferramenta principal para descascar o abacaxi? Qual é a faca dos nossos abacaxis? Como a gente está numa casa de Jesus, as pessoas tendem a falar: é Jesus que descasca os nossos abacaxis. Se fosse ele, não tinha porque ele não ia falhar. Se fosse Jesus que descascasse os nossos abacaxis, ninguém ia ter nenhum. Não é verdade? Quem é que descasca os nossos abacaxis? Se Jesus, quando curava as nossas doenças, falava: a tua fé te salvou, falou que o reino dos céus está dentro de nós. Aonde está o nosso material principal? Aonde está a nossa grande ferramenta? Somos nós mesmos. E a gente agora em dezembro se une em alguns sentimentos. A gente fica muito parecido em dezembro, né? A gente faz uma avaliação do ano, como a gente já viu aqui, uma avaliação positiva, todo mundo feliz, só teve coisa boa, só realizações lindas, não é isso? No geral, a gente chega ao final do ano com uma avaliação de eita, ano difícil. Não é o caso esse ano, eu falo no geral. A gente chega também com uma esperança. Qual é a esperança? Claro, a gente quer um ano melhor. Mas será que isso corresponde? O que faz um ano ser ruim ou um ano ser bom? Se a gente nem souber isso, fica difícil encontrar um ano bom. É mais ou menos como eu perguntar para você assim: acha uma coisa na sua casa. Qual é a primeira pergunta que vocês vão fazer para mim? Que coisa? Se você não souber o que é, você acha? Como é que a gente vai achar um ano bom se não sabe o que é? Como nós vamos achar um ano bom se a gente nem sabe o que seja um ano bom? Ah, mas isso eu sei. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Um ano sem guerra, sem violência, sem conflito na família, sem doença, não é isso que a gente pede? Nunca deu certo. Ou alguém já teve um ano sem problema nenhum? Levanta a mão. Ninguém levantou, viu? Não é só você. Alguma coisa tem de errado nessa nossa relação com Deus, nesse nosso entendimento do que tem a ser o bom, o bem. Alguma coisa está muito errada nisso, porque olha, já são décadas pedindo a mesma coisa e nunca deu certo. E a gente está pronto para pedir a mesma coisa. O que acontece? Quem somos nós diante dos problemas? Será que os nossos problemas são realmente o que acontece na nossa vida? Terrorismo, guerras, doenças, pedofilia, corrupção. Será que esses são os nossos problemas? Será que é isso que faz a nossa vida tão difícil? Ou é a maneira como a gente encara os problemas? Como você tem encarado os seus problemas? Qual tem sido a tua atitude diante das críticas, dos desafios, dos problemas da vida? Essa é a nossa pergunta de hoje. E para falar a respeito disso, nós viemos falar sobre a maior mudança que teve nos evangelhos. A pessoa que simboliza a grande mudança dentro do ser humano, que é Paulo de Tarso. A gente acabou de lançar esse livro, Saulo e Paulo, que todos nós sabemos que são a mesma pessoa. No tempo do cristianismo primitivo, os cristãos, quando se tornavam adeptos do cristianismo, eles eram batizados e mudavam de nome.
E Saulo também fez esse movimento. Saulo e Paulo são duas fases de uma mesma vida. E que fases, hein? Se você quer uma sugestão de leitura, leia Paulo e Estevão, do qual esse livro recebe muitas contribuições, uma boa parte deles vem de Paulo e Estevão, como um estímulo mesmo para que a gente leia esse fabuloso livro. Lá você vai descobrir, se não tiver lido nada ainda a respeito de Paulo, que esse São Paulo, que esse santo, que a gente já imagina que é puro, imaculado, meteu o pé na jaca. Errou feio, mas errou muito. Você vai se surpreender como pode uma pessoa errar tanto numa vida só. Ele entrou na fila 5 vezes para errar. Tinha uma fila de errar, ele errou muito, gente. Não dá para contar, claro, é um livro lindo, maravilhoso, dá um enredo fantástico, mas basta dizer que ele, como grande promessa do judaísmo, querendo fazer carreira para chegar ao Sinédrio, o órgão máximo do judaísmo, descobriu uma heresia e pensou assim: se eu combater essa heresia, o que era uma heresia? Heresia, um dos significados dessa palavra, era uma corrente da fé que se opunha à fé principal. E ele falou: se eu acabar com essa heresia, meu nome vai crescer. E ele foi lá, combateu essa heresia, escolheu um deles, o mais brilhante, que nem era considerado discípulo, Estevão, julgou, condenou e executou. Ele pessoalmente coordenou a cerimônia de execução por apedrejamento de Estevão. Não satisfeito, conseguiu uma autorização do Sinédrio para ir na segunda cidade mais importante da Judéia, depois de Jerusalém, Damasco, para fazer o quê? Perseguir, confiscar, torturar, destruir. Só que ele, chegando lá às portas de Damasco, ele caiu do cavalo. Até hoje a gente fala isso, né? Quando a pessoa está indo para um lugar assim, dá mal, deu errado, caiu do cavalo. Isso vem de lá, deu ruim. Ele estava indo para lá e deu ruim. Ele ficou cego, às portas de Damasco ele ficou cego e viu. Maurício está goiabando. Como é que ficou cego e viu? Mas é isso. Ele ficou cego dos olhos físicos e viu com a visão espiritual. E ali ele foi defrontado com a nossa questão. Qual é a nossa questão? Como conviver com as adversidades, com a crítica, com aquilo que é contrário às nossas expectativas. Isso tudo que a gente acabou de lembrando aqui, falar, foi um ano ruim. Como a gente lida com os fatos que não atendem às nossas expectativas? A gente taxa como ruim e briga com a vida. Vocês brigam com a vida? Tem alguém aqui que briga com a vida? Se quiser, talvez a pergunta seja: quantas vezes por segundo? A gente briga com tudo. Se é frio, é porque é frio. Se é calor, é porque é calor. Se o marido lava a louça, é porque lava. Se não lava, é porque não lava. A gente está o tempo todo brigando com tudo e com todo mundo. Nada presta. Esse nada presta é o egoísmo em funcionamento. Porque assim, eu reparto o mundo entre o que presta e o que não presta. O que presta é o que serve para mim. É o próprio símbolo do egoísmo. Não é nem a Terra o centro do universo, é você. Nós acabamos sendo o parâmetro para o que é bom e o que é ruim. Pode dar certo isso?
Porque não é só você repartindo o mundo entre o bom e o ruim, a partir de si mesmo. Todo mundo faz a mesma coisa. Como é que pode dar certo isso? Se no trânsito a pessoa mais importante do trânsito é você, e todos os outros pensam isso também, como é que vai dar certo? Se no casamento a pessoa mais importante é você, isso não tem dúvida nenhuma. Só que o outro pensa a mesma coisa. Como é que pode dar certo? E no trabalho, onde haja duas pessoas, os dois têm essa certeza: eu sou o mais importante. Pode dar certo isso? Não podia dar certo. E não tem como dar certo. E o mundo dá mal, o mundo dá errado, e a gente briga com Deus. Só que a vida traz os problemas para a gente, traz as situações, traz as críticas para a gente. E quem é você? Você se revela no momento da crítica. Você já percebeu isso? As pessoas mais mansinhas, quando são criticadas, viram bicho. É ou não é? Quem é você quando é criticado? Qual a tua reação quando alguém descobre que você errou? Agora imagina se o erro for daqueles. Mas imagina alguma coisa ruim multiplicada. Pega o que você colocou e triplica. Foi o erro de Saulo, que era o primeiro nome de Paulo de Tarso. Saulo errou muito. Ele veio à terra para ser o testemunho do Evangelho, para espalhar o Evangelho de Jesus por toda a terra. E ele foi o primeiro assassino e perseguidor de cristãos. O que você acha? É um erro mais ou menos, não? Errou muito. E de repente, quando ele caiu e ficou cego, e ele olhou para o céu, ele viu o céu se abrir, e num grande foco de luz surgiu uma figura de homem maravilhosa, que ele nunca tinha visto na vida dele. Mas que ele já vinha com uma memória profunda. Aquele ser era tudo, preenchia todos os espaços da alma dele, e ele nem sabia quem era. E ele perguntou, já que ele não sabia quem era: quem és tu? Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Agora eu convido vocês a se colocarem no lugar de Paulo, de Saulo. Se fosse você, que tivesse feito com toda a intensidade a perseguição, o extermínio, a acusação, o confisco, a tortura de cristãos, e se defrontasse com Jesus, e sem dizer nada, só de olhar para ele você percebia: é o cara, esse é o cara, esse é o meu irmão, é contra ele que eu tenho feito barbaridades. Como você receberia esse retorno dos seus erros? Como você viveria a crítica? Vocês eu não sei, mas eu começava com desculpinha. Não, minha mãe não me amava o suficiente, os astros não eram favoráveis, talvez eu lembrasse da Dilma, do Lula e do Bolsonaro. Já cito os três para ficar democrático, senão a gente só sai quebrado. Nós adoramos dar desculpinha quando alguém revela um equívoco, um erro da gente. E nós temos várias. Os consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos estão cheios de queixosos, desculpólogos. Você é um desculpólogo? Nossa, a gente adora achar um culpado para os nossos erros. Só que isso é a matriz do mundo não mudar, da vida não mudar. E nós queremos mudança para 2020. Então, nós temos que aprender, e nesse caso aprender com Saulo, com Paulo de Tarso. Porque assim que ele percebeu a enormidade, a profundidade do erro dele, ele não teve uma queixa, um mimimi, uma escorregada. Ele só fez uma pergunta: que queres que eu faça?
Eu acho isso maravilhoso. Precisa ser uma grande alma para passar sem escorregar nessa consciência do erro e já partir direto para a reparação, sem desculpa, sem escala. Porque a maioria de nós fala assim, perdão. Não é? Tem gente que fala perdão rápido, e outro que não fala perdão nunca. Mas o perdão só de lábios resolve algumas coisas? Ele já partiu direto para a reparação. O que queres que eu faça? E a partir dali ele se tornou, na prática, Paulo de Tarso, o responsável pelo Evangelho chegar a nós. Porque se você não sabe bem, você é um gentil. Gentios são todos os povos que não são judeus. Pode ser que tenha um judeu aqui e eu não tenha percebido. Mas todos os não-judeus da terra são considerados gentios. Se não, Paulo de Tarso não tivesse feito o trabalho dele, nós não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos reconhecendo o Mestre como o fabuloso luminar das nossas vidas. E você, que quer um ano, e nós que queremos um 2020 diferente, nós precisamos investigar que mecanismo é esse que me faz me defrontar tão mal com os erros, com as adversidades. Analise-se perante as dificuldades. Então está lá você, diante de uma mídia qualquer, do seu celular, da sua televisão, do seu computador, e você recebe uma notícia ruim, uma notícia de um crime, vamos dizer assim, é raro acontecer, mas de vez em quando acontece uma notícia de crime. Quem é você diante de uma notícia de crime, ou de corrupção, ou de pedofilia? Quem é você? Qual a sua atitude? Diante de qualquer problema da vida, mas a gente pega esse símbolo da notícia ruim. Quem é você? Então vamos lá. Pedofilia, para pegar um crime que quase não mexe com a gente. Uma criança lá de 3, 4 anos de idade foi abusada sexualmente por um parente no ambiente intrafamiliar. Como é que você se sente com relação à criança? Que sentimentos emergem em você com relação à criança? Em relação à criança? Pena. Compaixão. A gente se identifica com a criança. E com relação ao agressor? Não, aí não pode falar, porque o ambiente aqui vai cair a vibração. No dia seguinte a gente participa do milagre da multiplicação do ódio. As rodas ficam discutindo o que precisava acontecer com aquele pai, com aquele tio, com aquele avô, é ou não é? E um fala de uma coisa bem ruim, o outro fala é pouco. É um concurso de tortura e de ódio. E não tem fim, porque a gente fica cultivando aquilo. Nós olhamos esse crime, e isso serve também para corrupção, porque a gente também faz um concurso para os corruptos, mas só para os pedófilos. A gente também faz para os terroristas, e olha, gente, a infinidade de coisas. A gente faz tanto milagre na multiplicação do ódio que um se sobrepõe sobre o outro, assim, que nem onda no mar. Nem uma estourou, já vem outra, já vem outra, já vem outra, já vem outra. Ondas e ondas e ondas de ódio. Por quê? Porque nós escolhemos isso. E aí é que a gente poderia convidado hoje a perceber como nós nos defrontamos com os problemas, para ver se a gente tem um ano novo, um ano bom. Porque o ano ruim a gente já sabe qual é. É olhar os problemas e escolher o lado errado. Como é que é isso de escolher o lado errado? A gente escolhe o ódio. Imagine espiritualmente. Nós nesse momento ganhamos visão espiritual e o Jornal Nacional está dando a notícia do pai que atirou a filha do 6º andar do prédio por um conflito entre a ex e a atual dele. Você ouve essa notícia e se deixa dominar por que sentimento? Raiva, revolta, ódio.
E aí você imagina espiritualmente aquela criança sozinha, se sentindo tão solitária na sua dor, no seu abandono, apesar da assistência espiritual que sempre vai ter sobre ela. Tanta gente mobilizada emocionalmente com aquele crime e ninguém rezando por ela. O que você acha disso? Ela num cantinho, imagina espiritualmente ela num cantinho, todo mundo com ódio do agressor. Imagina a cura do Brasil nesse momento. A cura espiritual do Brasil. A cura espiritual da tua casa. O cheiro, a gosma espiritual que se forma no Brasil e na tua casa pelo ódio e pela revolta que estão sendo montados ali. Quem será que consegue ver as notícias dos crimes no noticiário, mas na sua própria vida, e optar pelo lado certo? Quem? Quem se neutraliza do pensamento da revolta, da mágoa, do ódio e fala assim: eu vou escolher produzir luz? Quem é esse? Vocês conhecem alguém? Nem no espelho de casa, não tem jeito. Mas a gente pode escolher pela luz ou optar pela felicidade. O que não aconteceu agora, se não aconteceu até agora, é porque nós não enxergamos que a mudança está aí. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Mude que tudo muda. Nós ainda não percebemos aonde está a mudança, onde está o novo, e por isso é que o novo nunca chega. O novo não está em fatos diferentes. Vou dar uma notícia bem triste para vocês. Pelos meus poderes de profecia, 2020 vai ter violência. Vai ter corrupção. Vai ter guerra. Vai ter terrorismo. Se vai ter tudo isso, como fazer de 2020 um ano bom? Escolhendo o melhor lado, escolhendo a melhor atitude diante dos problemas. A cada vez que surgir um fato, o mais complicado que seja, por que Deus trouxe corruptos para o Brasil? Deixou na direção do Brasil corruptos, pessoas violentas, que se orgulham de espalhar ódio. Por quê? Aí você pode falar: não tem nada a ver comigo, é para a Margarete ali, eu não. Por que vocês acham? Quebrou o computador de Deus e ele mandou errado? Ou ele está trazendo um espelho para você se transformar? Qual das duas? Cada problema que acontece à tua volta, grande ou pequeno, na tua família, no teu país ou no teu mundo, é Deus falando para você: acorda, amplia, transforme-se. Ou não? Ou é o demônio que trouxe isso? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E se até agora tem surgido mensagens difíceis para você, é porque você não consegue perceber na mensagem o remédio da tua cura. Você não consegue perceber nas situações mais dolorosas que acontecem um meio de você aprender e se transformar. E aí, brigando contra a vida, você cospe o remédio fora e ignora a lição. Desde a escola, o que acontece com quem ignora a lição? Repete. Quer praga pior para 2020? Quem quer uma praga pior para 2020 do que repetir? Pois olha só, a tua atitude pode fazer, eu vou dizer pior, tende a fazer com que o ano de 2020 repita 2019, exceto se você mudar. Se você mudar o teu ponto de vista, a tua maneira de ver o mundo.
Tudo o que acontece na vida é Deus te mandando algum recado. Eu vou vir aqui no Semente, eles vão me falar o que é. Qual é a resposta da sua? Ih, meu amigo, está tudo tentando buscar para si mesmo aqui. Está feio o negócio aqui. Está feio. Mas eu queria anunciar para você que Deus, nosso Pai, auxiliado por Jesus, nosso grande irmão, colocaram do nosso lado, marcação cerrada, aqui, homem a homem conosco, mulher a mulher também, um grande Espírito. Grande por quê? Porque conhece tudo das nossas diversas vidas, conhece os principais fatos que vão ocorrer nessa vida, e acima de tudo porque te amam muito, mas te amam tanto que aceitaram a seguinte missão: vou ficar com ele e com ela do berço ao túmulo. Você acha que é pouco isso? Paparicar a gente, tocar fraldinha da gente por tantos anos. Chama-se Anjo da Guarda. Ele é o representante de Deus, o representante de Cristo na tua vida. Se você descobrir uma maneira de se relacionar com Ele e de ter ouvidos de ouvir, porque Ele tem... Gente, vai ter greve na Paulista de Anjo da Guarda, não é possível. A gente não ouve os caras, a gente não dá a menor atenção para eles, e o pior, a gente dá atenção para outros que só querem piorar do nosso lado. Mas eu vou no Semente e eles desafastam. Eles desafastam, tá certo. Mas disse Jesus, de novo, lá vem ele de novo. Jesus falou assim: se um espírito maligno está numa casa e é convidado a sair, e a casa continua arrumadinha para ele, ele volta com outros 7. Precisa de interpretação isso? Você vem no Semente, tira, mas você continua com a tua casa arrumada, sintonizada, na revolta, na briga com a vida. Vai vir o que para a tua vida, para a tua casa? Outros 7. Isso não é praga minha, é praga de Jesus. 2020 pode ser um ano completamente diferente. Se vai ou não vai, o astrólogo que prevê isso chama-se você. E para algumas coisas você precisa modificar urgentemente. Nós somos capazes de entender as lições imediatamente de tudo que acontece? Não. A maioria das coisas a gente acha que é contra a gente e briga com a vida. Já entendi. Mas se à noite você se acostumar a transformar as tuas angústias em perguntas e fizer uma oração sincera, você vai falar com teu anjo de guarda. No dia seguinte eu lembro? Nem sempre. Quase sempre não lembro. Mas você acorda um pouco mais pacificado. Fizer por uma semana, bem mais pacificado. Se fizer por um mês, talvez completamente pacificado na tua questão. Porque eu tenho a mãe que eu tenho, porque eu tenho esse inimigo no meu trabalho, porque essa doença apareceu agora, todas as nossas grandes, porque o meu filho foi embora tão cedo. Essas questões fundamentais que a gente não tem resposta e fica com a vida engasgada aqui, revoltado, brigando com a vida, fazem a gente se amarrar e se retardar. Nós hoje estamos convidando vocês a ouvir o teu anjo de guarda. Então esse mecanismo de você fazer toda noite uma conversa com teu amigo, com a tua mãe de outras vidas, com teu irmão de outras vidas, com teu filho, faça isso. Segunda questão: receitas para um 2020. Olha só, Semente de Luz também, cultura, oferecimento do Bolsonaro. A segunda receita para você abrir a sua vida para a luz chama-se Evangelho no Lar. E nós estamos dando uma nota para todos os centros espíritas onde a gente vai fazer palestra. Vamos dar uma nota para vocês aqui também. Quem faz o Evangelho no Lar, levanta a mão. Ajuda a estimar aí.
Tem 40% aqui? Tem? 40? 50? 42. Se tem 42%, vou pegar. Isso dá nota 4,2 pra gente. Não dá para passar de ano ainda. Eu proponho que seja feito um placar de CIPA. Aqui, aquele placar de CIPA. Quantas pessoas da quarta-feira fazem o Evangelho no lar? Porque não adianta cantar bem cantado, entra na minha casa, entra na minha... Não adianta, porque Jesus não é arrombador de porta. Nós precisamos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para Jesus. E isso é feito com disciplina. Não é assim, quando eu tiver afim. Não, hoje eu estou afim de Jesus. Não, Jesus não, Deus não quer ficar, Ele quer casar. Esse negócio de chegar para Deus e dar uns beijinhos e sair andando, não dá certo. E analisa a tua vida, analisa a tua relação com Deus, se não é ficar. Você não tem dado uns beijinhos em Deus depois que satisfaz tua vontade e você vai embora? Hein? Não tem sido assim? Deus está mandando um convite. Eu quero casar com você. Casar. Então começa com a casa. Faça o Evangelho no lar. Na dúvida, pergunta para qualquer trabalhador. Você viu que os trabalhadores levantaram mais a mão. Pergunta: como é que eu faço o dar do Evangelho no lar? Para permitir essa faxina espiritual e essa presença constante dos amigos de luz na minha vida, na minha casa, na minha família. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço se as pessoas forem de outras religiões? Como é que eu faço se ninguém mais quiser fazer e só eu fizer? Ah, precisa de dois, disse Jesus. Você que tem anjo da guarda, já resolveu. Já resolveu. Você sozinho? Nada. Então, faça o Evangelho no lar. Aprenda a fazer uma oração que, em primeiro lugar, que transmute a teu padrão vibracional e que permita que você ouça um pouco mais seu anjo da guarda, por qual você tem ficado surdo até agora. Faça o Evangelho no lar para fazer a faxina espiritual da tua casa. E dedique-se a entender o que Deus está querendo te dizer em cada situação. Ao invés de brigar com as coisas, o que Deus está querendo dizer com isso? Fiquei desempregado. O que Deus está querendo dizer com isso? Apareceu uma doença. O que Deus quer dizer com isso? Apareceu uma pessoa, um golpe, um assalto. Tudo é recado de Deus. Ah, mas eu pensei que vindo no semente não ia mais ser assaltado. Vai nessa. Deus não é para a gente não ter problemas. Deus é para a gente passar bem pelos problemas. E quem passa bem pelos problemas na escola, quem aprende umas lições, o que acontece? Passa de ano, não repete. Vem lições, mas vem lições novas. Olha que coisa boa. Lições novas para 2020. É esse o feliz 2020 que eu desejo para mim e para vocês. Muito obrigado.